Olá, meus queridos e minhas queridas, boa noite! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live, dessa vez com meu amigo, com o promotor de justiça de do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. Casé Fortes. Ele já vai estar aqui com a gente, viu, gente? Já conversei com ele, tá tudo certo. Enquanto isso, vamos. Olha, gente, quem ainda não participou do sorteio, ainda dá tempo, viu? Entra lá, faz o seguinte: curte o post que eu postei sobre essa live. Ou melhor, pode também partilhar essa live para os seus amigos, tá? Marca pelo menos 3 amigos aí nos comentários para vocês participarem do sorteio do livro Todos contra a Pedofilia e também de uma t-shirt como essa, olha, a camisa Todos contra a Pedofilia, que o Dr. Casé, no final da live, vai fazer o sorteio para nós. Olá, Letícia! Tá boa? Minha cunhadinha! Então, gente, nós estamos aqui aguardando o Dr. Casé, tá? Eu já falei com ele, ele já está a caminho, está quase a chegar, né? Então, vamos lá, gente, vamos participar do sorteio, viu? Tá tudo bem com vocês, gente? Beijinhos, Lê, dá um beijinho pro meu irmão. Participem aí do sorteio, gente. É só marcar 3 amigos, partilhar esse post nessa live agora, né, para 3 amigos, para vocês participarem dos sorteios. Olha, o Dr. Casé já aderiu. Tô aguardando aqui. Vamos lá. Estamos a aguardar pelo Dr. Casé. Aê! Ei, boa noite, Tereza, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado, bem-vinda também. Eu estou em Obrigada, Portugal, você obrigada. está aqui na minha casa. Ah, pois é. Obrigada por estar aqui com a gente essa noite, para a gente falar sobre uma coisa muito séria, não é? Muito séria. Coisa muito séria que a gente já vem falando há muito tempo, né? Mas que eu acho que quanto mais fala, melhor. Para que a gente possa... É verdade. É verdade. Então, para quem não te conhece ainda, né, que aqui em Portugal, eu sei que no Brasil você é super conhecido, mas aqui em Portugal talvez nem tanto. Então, deixa eu contar quem que é o Dr. Casé Fortes. Assim, um breve resumo, não é, gente? O Dr. Casé, ele é promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. É também o coordenador nacional do movimento Todos contra a Pedofilia, autor do livro com o mesmo nome, Todos contra a Pedofilia. Não é? Olha aí o livro que vai ser sorteado, não é, doutor Casé? No final da live, no finalzinho, vai ser sorteado para quem marcar 3 amigos, hein, gente? Nessa live, partilha aí, compartilha com os amigos, chama para a live, tá? Doutor Casé depois vai fazer o sorteio. E também Eu estou te a ouvindo, eu já camisa. volto, tá? A camisa, Todos contra a Pedofilia. Deixa eu mostrar aqui, olha, que eu tô com a minha camisa hoje. Não sei se está dando aqui para vocês verem. Tá vendo? É uma camisa linda, todo mundo adora essa camisa. Essa minha já é assim, mais antiga, sabe? Mas ela é super fresquinha. Eu tô com a camiseta da caminhada, olha. Tá dando para você ver? Legal. É. A gente vai mandar uma camisa e um livro, não é isso? Isso, fazer o sorteio, né? Aí depende, se for para Portugal ou aí no Brasil, né? Se for aí de Divinópolis, o pessoal, né, pode buscar lá na Por aqui é só promotoria, não é pegar assim? comigo. Maravilha. Então já fiz um breve resumo, agora vamos começar a nossa conversa sobre os crimes de pedofilia, não é? Doutor Casé. Doutor Casé, como que tudo começou? Foi com a CPI da pedofilia, na verdade? A sua imersão nesse mundo específico, né? Porque como promotor de justiça, já naturalmente combate todos os crimes, na verdade. Mas e em relação aos crimes de pedofilia, como que tudo começou? Conta pra gente. Pois é, eu sou promotor de justiça há muito tempo. Logo que eu formei em Direito, eu estava iniciando a faculdade de Letras, passei no concurso para promotor e entrei, completei esse ano, agora em julho, 29 anos no Ministério Público. Olha, parabéns. Obrigado.
E a minha especialidade é direito penal. Então já tinha uma estrada dentro do Ministério Público, né, quando eu estive em Brasília, a convite do senador Magno Malta, para falar sobre a nova lei de adoção. Eu estou explicando isso pelo seguinte: eu não escolhi esse assunto, crimes de pedofilia, abuso sexual, exploração sexual contra criança e adolescente. Né? Foi uma coisa que surgiu e a gente simplesmente não pode fugir de certas coisas que Deus coloca no teu caminho. Né? E então eu fui para Brasília em 2007, final de 2007, para falar numa audiência pública sobre a nova lei de adoção, que realmente foi promulgada, resultado de 22 projetos de lei nesse assunto e que modificou o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 30 anos essa semana, agora, segunda-feira. Né? Ah, pois é, verdade. É verdade. O Estatuto da Criança e Adolescente, 30 anos, Ueca. mesmo dia que o meu filhinho completou 4. Ah, nasceu no mesmo dia, o Theo. E cadê o Theo? Ah, tá por aí, ó, tá brincando. Pode ser que ele entre aqui em algum momento. Espero que não venha aqui agora, mas ele tá brincando aí. Mas, de qualquer forma, eu tive lá para tratar disso, da lei de adoção, que nós aqui em Divinópolis fizemos um projeto de lei. Eu e o doutor Núbio fizemos um projeto de lei, que foi um dos que foi proposto pelo Magno Malta e acabou, o que estava proposto nele, entrou na lei de adoção. Não porque fosse uma novidade, mas porque estava em vários. Né? E realmente era uma coisa... Bem, não é esse o assunto, né? Só que naquele dia, o senador Magno Malta falou que estava instaurando uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar crimes de abuso e exploração sexual no Brasil. E para propor melhorias legais e outras medidas na prevenção e no combate a esses crimes. E a gente conversou sobre isso, ele perguntou para todos quem tinha algum material sobre isso. Eu tinha algum material, alguns casos dos quais eu tinha participado, então mandei lá para o Senado, e quando a CPI foi instaurada, ele optou por convidar algumas pessoas para auxiliar os senadores que compuseram a CPI nesse trabalho. E ele convidou alguns juízes e promotores, um grupo de 12 pessoas, mais ou menos, e eu tive a honra de participar desse grupo. Eu a princípio fiquei assim um pouco preocupado, porque eu moro em Divinópolis e para ir para Brasília com frequência, mas ele falou, não, a CPI tem um prazo de duração. Eu falei, não, eu dou conta durante esse tempo, eu consigo. Só que acabou sendo a CPI mais longa da história do Brasil. Foram 3 anos, para baixo e para cima, aí, direto de Divinópolis e Brasília, mas foi excelente, assim como experiência e o resultado também. Tanto que, passados aí 12 anos, estou eu aqui cada vez mais envolvido com esse assunto, porque quando a gente se envolve, toma conhecimento de tanta coisa, de tanta informação dessa área, não dá para você simplesmente ignorar, não tem jeito. A gente é impelido a fazer alguma coisa, a participar, e foi isso que aconteceu. Foi assim que começou lá no decorrer da CPI da pedofilia. Fomos a vários estados, tinha as audiências públicas e tal, e a CPI terminou, mas o movimento Todos contra a Pedofilia continuou. E acabou nasceu ali, não é? Nasceu no âmbito da CPI, em 2008, sim. E está cada vez maior, não é? Vocês pois que não conhecem e é ainda, bom que é uma coisa assim, bem simples, bem livre, né? Sim, sim. A gente vê, eu fui, acho que quase todos os estados do nosso país, aqui do Brasil, e todo lugar as pessoas resolvem, falam assim, eu vou fazer aqui uma ONG ou simplesmente uma reunião com o objetivo de prevenir e combater abuso e exploração sexual. Aí a gente tem Porto Alegre contra a pedofilia, tem Maranhão contra a pedofilia, lá no Amazonas tem, em Goiás tem também, tem no Espírito Santo, e a pessoa faz por conta dela. Né? O importante é levar informação para as pessoas no sentido de prevenir
os crimes de abuso e exploração sexual e também de combatê-los caso a gente verifique que eles aconteceram. Sim, né? E daqui a pouquinho, Portugal contra a pedofilia, não é verdade? Se Deus quiser. Deixa eu passar essa pandemia, né? É verdade, eu fico tão assim, feliz de estar conversando com você aí em Portugal, né? A minha família veio daí há nem tanto tempo assim. Meus bisavós eram portugueses. A minha avó nasceu aqui no Brasil, mas ela ainda tinha o sotaque. Porque criada, né? Ai, que legal. Não sabia. Que E bacana. eu tenho então, um primo que está morando aí. Ah, sim. Oi? Então, és descendente, Gajo? Sou. Minha bisavó e meu bisavô eram portugueses. Olha que bacana, muito bom, né? Se a gente for, eu falo, somos países irmãos, né? Nós somos estamos muito mais interligados do que a gente pensa, né? Se a gente for olhar nossas raízes, não é? É verdade. É verdade. E eu li outro dia um livro falando assim, como foi, assim, ele não é um livro muito profundo, mas ele dá uma noção da formação do povo português, que, por sua vez, deu início à formação do povo brasileiro, né? E há um monte de coisas que a gente faz no dia a dia, de hábitos e coisas que a gente faz naturalmente sem saber, porque vieram diretamente de Portugal. Né? Nossa herança é muito maior do que a gente pensa. Muito, muito. Isso em tudo, né? Em tudo. Doutor Cazé, muita gente fala sobre pedofilia, fala assim, isso é pedofilia, o fulano cometeu um crime de pedofilia, mas o que é pedofilia? Porque se a gente for olhar, isso não está lá, não é? É bom tratar desse conceito, né? Eu gastei um capítulo lá do meu livro para falar disso. Pois é bem complexo, não é? Na verdade, não acho que é tão complicado, mas é porque eu dei muitos exemplos. E eu vou falar de uma forma bem simples. Pedofilia é só uma palavra. Né? Pedofilia, etimologicamente, significa pedos, criança, menino, menina, filia, afinidade com. Né? Então, chama afinidade ou amor por crianças, ou meninos ou meninas. É isso que significa a palavra. E ela é usada em dois contextos com conceitos diferentes. No contexto jurídico, de um lado, no contexto clínico, psiquiátrico, digamos assim, do outro. Né? A pedofilia no contexto psiquiátrico, médico, clínico, é o nome de uma das diversas parafilias que existem, que são classificadas pela Classificação Internacional de Doenças. Né? A gente tem aí várias, né? Necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. As parafilias, é bom explicar, são preferências ou atrações sexuais que as pessoas têm, também chamadas vulgarmente de taras. Né? Então a pessoa é tarada por animais, zoofilia. A pessoa tem atração sexual por objetos, por status. Existe isso, a síndrome de Pigmalião. 50 tons de cinza, todo mundo conhece. Tem lá sadismo e masoquismo, que são parafilias, quando levados a extremos maiores. Então, dentre essas diversas parafilias, que são dezenas, existe uma que se chama pedofilia. Essa parafilia significa que aquela pessoa tem atração sexual por crianças pré-púberes ou semipúberes. E não é uma coisa homogênea também, não. Tem pessoas que podem acometer homens ou mulheres, e eles podem gostar de crianças bem pequenas, ou maiores, ou só meninos, ou só meninas, ou só crianças com determinada característica étnica, por exemplo. Isso é uma questão da área clínica, isso é uma questão da medicina. A pessoa que é portadora de uma parafilia, ela não é uma louca, uma pessoa doente que não sabe o que é certo ou errado. Não ela é simplesmente doente, tem não é. Não, depende do seu conceito de doença. Mas, na verdade, o que essa pessoa tem é uma atração sexual que não é ortodoxa. Tem uma coisa de ter um gosto diferente no campo sexual. É isso que é uma parafilia. Para é o quê? Ao lado. Filia, amores ou preferências. Então, parafilia é uma preferência ao lado, que não é ortodoxa. Né? Então, tem diversas parafilias, dentre elas tem a pedofilia. A pessoa que é portadora de parafilia,
ela tem dentro de si, dentro da sua cabeça, atração por criança, por adolescente ou por pré-púber. Isso não quer dizer que ela vá praticar o crime. Pode ser que pratique, pode ser que não. Se ela praticar um crime, né, estuprar uma criança, ela vai ser um criminoso ou uma criminosa pedófila. Isso exclui o crime, fala assim, não, esse é doido, não pode ser condenado. Não. A parafilia não tira a capacidade da pessoa saber o que é certo ou errado. Então, essa é a definição de pedofilia para a medicina, para a psiquiatria, para a psicologia, para a psicanálise, para essa área. A definição do direito é diferente. Aí a gente fala em crimes de pedofilia. Não é só pedofilia, crimes de pedofilia. São crimes de natureza sexual cujas vítimas são crianças ou adolescentes. É por isso que chamam crimes de pedofilia. São crimes por aquelas pessoas que preferem crianças e adolescentes. Que crimes são esses? São os crimes sexuais que estão previstos no Código Penal, estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente e tem como vítima crianças e adolescentes. Aí, quando uma pessoa estupra uma criança, ela praticou um crime de pedofilia. Quando uma pessoa expõe uma criança através da pornografia, pornograficamente, né, ela está praticando um crime de pedofilia também, né, um crime de pornografia infantil. Quando uma criança prostitui uma criança ou um adolescente, está praticando um crime de pedofilia. E por aí vai. Então, crimes de pedofilia são sempre no plural, são vários. E não existe a palavra pedofilia no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e Adolescente. Essa é uma definição doutrinária, né? Que tem no meu livro, mas não é minha. Eu até demonstrei isso, que ela vem de informações e regras internacionais de outros países, vem da doutrina, vem da jurisprudência. E se convencionou chamar assim. Todos os crimes sexuais, quando tem como vítima criança e adolescente, são chamados crimes de pedofilia. Eu vejo, sabe, Tereza, às vezes eu já tive essa discussão, digamos assim, essa explicação em alguns lugares. Uma vez lá na Universidade Federal de São Paulo, né, conversando com um médico, ele estava falando, não, porque pedofilia é uma parafilia. Eu falei, é sim, não estou duvidando disso não. Só que eu estou falando de direito, só estou dizendo que é um nome que se dá a um conjunto de crimes. Não tem briga nisso não. Fala assim, não, pedofilia não é crime, pedofilia é um conceito de uma parafilia. Para a medicina, para o direito, são crimes de pedofilia, são vários crimes. É a mesma coisa que eu te perguntar, me explica se eu estiver falando errado, porque em Portugal é diferente, né? Mas o que é uma manga? Depende, a manga de camisa, manga de fruta, né? Pois é, depende do contexto, né? Exatamente. Manga para um alfaiate é uma parte da camisa. Manga para um verdureiro é uma fruta. O que é lima? Também, né? Pode ser uma fruta, pode ser uma ferramenta, pode ser a capital do Peru. É a mesma palavra, mas ela tem conceitos diferentes dependendo do contexto em que ela é dita. A mesma coisa a palavra pedofilia. É verdade. E por isso que eu te falo, não é complicado, é até simples. E nem é tão relevante assim, né? No livro até estava falando, independente do nome que se chame, nós sabemos o que nós estamos falando. Nós estamos falando de crianças que estão sendo estupradas, estão sendo vilipendiadas, estão sendo expostas. E é isso, independente do nome que você dê, que a gente quer combater. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu já ouvi falar muito isso, né? Que, fulano, mas isso é uma doença, ele tem que se tratar, entendeu? Não, ele tem que ser responsabilizado porque isso é crime. Aqui em Portugal também é crime, entende? Sim. E muitas pessoas, às vezes, acham ainda que caem nessa história, entende? Que as pessoas, de repente, por ser uma parafilia, ou seja, ter esse aspecto, né, perante a medicina, que isso também, para a lei, é válido. Não é. Cometer um crime desses vai ser penalizado. Sim, a pessoa, claro que o processo é individualizado. Então, uma pessoa que é processada e fala assim, eu cometi isso, mas eu sou pedófilo. Eu não posso ser condenado porque eu não sei o que é certo ou errado. Ele vai ter que ser como qualquer pessoa,
submetido aos exames médicos e um psiquiatra vai dizer se ele tem ou não condições de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, de saber se aquilo que ele praticou está certo ou está errado. Se ele tem essa capacidade de entendimento, não interessa, ele é culpável, ele é imputável. Né? Isso é o que diz a lei brasileira. E eu vou um pouco mais longe com base em jurisprudência e até na lógica. Citei isso no meu livro. Acho que a pessoa que pratica um crime de natureza sexual e se declara e é provado que ela é um pedófilo, assim classificado pela medicina, chega um psiquiatra e fala, esse cara é pedófilo sim, ele tem preferência sexual por criança e ele praticou um estupro contra uma criança. Então, ele não deve ser, por causa disso, menos penalizado ou até absolvido. Pelo contrário, eu acho que tem que ser agravada a pena, porque ele é mais perigoso do que uma pessoa que praticou um crime ocasionalmente. Ele tem essa tendência dentro de si. Nos Estados Unidos existe uma prisão especial para pedófilos. No estado da Califórnia, na cidade de Coaliga, tem até um documentário muito importante no National Geographic sobre essa prisão. Né? E ela concentra ali criminosos pedófilos que assim se declararam. Né? E lá eles têm um atendimento especial para tentar ajudar a não reincidir, a não ceder esse impulso e praticar outros crimes. Mas isso jamais tirou de qualquer criminoso o caráter ilícito, o caráter de entendimento, de saber que aquele fato está certo ou está errado. Sim. Então, resumindo, pessoa que pratica crime sexual contra a criança precisa de cadeia mesmo, sabe? Tem que prender. É verdade. Tem muita gente aqui já ao vivo fazendo perguntas para nós. Vou deixar as perguntas, gente. Pergunta aí. Poxa, eu te dar uma sugestão. Faz o sorteio conforme as perguntas, só para quem perguntou. Ah, é? Ah, você não que sei, sabe, sugestão. Você faz... Não, você que manda. Você faz o jeito que você quiser. Eu forneço o material, você sorteia. Né? Olha só, Cazé, a Kátia, ela está falando assim, perguntando, doutor Cazé, o que achou da PI enviada pelo governo federal? PI? Qual? Não sei. PL, que ela tá deve ser PL. Qual PL? Qual PL? Cita aí qual que é Kátia. PL, Kátia, por favor. Olha, tem muita gente online. Não manda o número não, que eu não aqui. lembro. Por favor, me fala o nome. Falando que o livro é bem claro, a Kátia também está falando, olha, a Renatinha está aqui, a Renata é luso-brasileira, nossa amiga aqui, Renatinha. Muita gente boa aqui, gente. Façam perguntinhas. Deixa eu te perguntar enquanto isso. Me conta como é que é. Você conhece a cidade de Leiria? Leiria, assim sim. Leiria. É próxima a Lisboa. Pois aqui essa divisão é diferente, um pouco diferente do Brasil, sabe? Aqui, por exemplo, tem Lisboa distrito e Lisboa cidade, que é a capital do país, entende? O distrito corresponde ao nosso estado. Setúbal, onde eu moro. O estado do Rio de Janeiro é a cidade. Setúbal, onde eu moro. Tem a cidade de Setúbal, que é onde eu moro, e tem o distrito, onde tem vários, né? Tem freguesias, concelhos, vilas, enfim. Melhor para falar sobre isso é meu marido português, né? Vem cá, amor. Deixa eu conhecê-lo. Vem cá, te apresentar aqui. Felipe Gomes, doutor Cazé. Olá, Cazé Oi, Felipe, tudo bem? Muito prazer. Bem-vindo aqui à minha casa. Ah, é verdade, ele falou muito prazer. É porque eu tô com fone e ele não tá ouvindo. Não faz mal. Muito prazer. Ele disse muito prazer. Você ouviu? Eu tô ouvindo, ele falou, eu ouvi. Mas diz ao Cazé que Leiria fica perto de um ponto muito conhecido em Portugal, que é Fátima. Ouviu, Cazé? Eu ouvi um pouco baixinho, que eu acho que ele tá falando no seu microfone, né? Se ele Leiria... falar no seu ouvido, eu ouço melhor. Melhor falar no ouvido. Leiria é pertinho de Fátima. Aliás, Fátima. De Fátima. Minha avó é devota Nossa Senhora de Fátima. É o distrito, Minha avózinha é muito devota Nossa Senhora de Fátima. Ah, eu também. E Nossa Senhora Aparecida também, sou das duas. Nossa, sim. A nossa padroeira, né, aí do Brasil, também. Né? Olha... Eu vou deixar ter uma pergunta aqui e tentar dar uma ajuda, entretanto, se for necessário, bom. Eu intervenho. Cazé, ele tá dando tchauzinho, Cazé. Tchau, Cazé. Oi, Felipe, tchau, muito prazer, viu? Ele disse muito prazer. Okay.
Disse igualmente. Olha, uma coisa que muita gente tem dúvida, essa questão de senhas ou passwords, né, dos filhos que que estão nas redes sociais, que estão na internet. Sim. Até que ponto existe essa questão de ser invasão de privacidade, o pai ou a mãe, ou responsável pelo menor, exigir a senha, a password, para ter acesso a essas contas das crianças e dos adolescentes na internet? Ah, pois é. Eu estou vendo umas perguntas aí, depois você me lembra, por favor, de responder. Eu já vi bom, duas vamos interessantes voltar lá aqui. já. Não, mas antes, deixa eu responder essa questão, porque eu vivo falando isso. Pai e mãe, quando seu filho tem menos de 18 anos de idade, os pais são responsáveis por eles. Aquela pessoa com menos de 18 anos de idade, independente de ser emancipado ou não, porque em alguns casos pode ser emancipado, que tem alguns poderes podem ser adiantados, mas não todos. Qualquer pessoa até os 18 anos de idade, aqui no Brasil, não sei como é que é exatamente em Portugal, também mas ela está sob as ordens dos pais, sob a responsabilidade dos pais. Eu falo sobre as ordens porque ela deve, sim, obediência aos pais. Os pais têm o chamado poder familiar, que antigamente se chamava pátrio poder, hoje mais adequadamente chama-se poder familiar, porque ele é do pai, é da mãe, é da família, daqueles responsáveis pelo menor de idade, seja criança até 12 anos, seja adolescente de 12 a 18. Essa pessoa está sob responsabilidade dos pais, que tem que prestar contas da vigilância, dos cuidados, dos ensinamentos, da garantia dos direitos daquela criança e adolescente. A Constituição brasileira estabelece como única prioridade absoluta a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E esses direitos são, por outro lado, dever de todos. Está lá, Estado, família e sociedade. Mas os pais têm esse dever de uma forma direta, assim, consubstanciado no poder familiar, que chama poder familiar, mas é muito mais dever do que poder. Mas tem poder também. Tem, por exemplo, o poder de fiscalizar. O pai e a mãe que olham lá o celular do filho, que olham o computador, que olham até a plataforma de jogos eletrônicos, hoje é muito comum se jogar online, eles não estão invadindo a privacidade de ninguém. Pelo contrário, eles estão exercendo o seu dever de fiscalizar os filhos, de cuidar deles. Isso não é de forma alguma invasão de privacidade. Eu acho que em primeiro lugar vem a segurança e os pais têm que fazer isso. Eu vivo repetindo uma frase assim para chamar a atenção mesmo, não pode haver senha para pai e mãe. Senha, password, né, que o pessoal usa mais em Portugal. Não pode haver para pai e mãe. O pai e mãe tem que chegar e olhar tudo mesmo. Pegar o celular assim, ó, abre aqui, ou então me dá a senha, eu vou abrir, vou olhar tudo. E mesmo assim, né, tem que procurar aprender um pouquinho, porque os meninos são danados em inventar modos deixa eu te contar assim, nem tão difícil, mas que crianças fazem. Nós descobrimos aqui um grupo de WhatsApp que foi criado por uma pessoa que se dizia uma criança, mas na verdade era um homem adulto. Nossa. Um homem adulto pedófilo e um homem adulto mal intencionado, ou seja, ele era pedófilo do ponto de vista clínico e ele estava com a intenção de praticar crime e praticou. E ele abriu esse grupo de WhatsApp se fazendo passar por uma criança. E dentro desse grupo, ele falava com os meninos o seguinte: tirem foto aí dos seus irmãos, tire foto de você mesmo, tira foto da sua mãe amamentando, coisas desse tipo, do pessoal aí na sua casa tomando banho, e manda para mim, que eu vou te dar uma senha do Netflix, vou te dar um joguinho de computador para você baixar. E ele fazia isso no grupo de WhatsApp, formado essencialmente por crianças. E lá nós pegamos uma conversa que era o seguinte: a menininha, né, dizendo para o pessoal: gente, hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar meu celular para minha mãe. A mamãe vai olhar tudo aqui que eu conversei. Então eu vou apagar o grupo. E vou sair e vou apagar. Segunda-feira vocês me incluem de novo, tá? E saía, apagava o grupo e, puf, entregava o celular para a mãe. Né, para que a mãe não visse aquele grupo. E isso era pedido e ensinado pelos maus intencionados que faziam o grupo. Por isso que eu estou dizendo, é muito importante ter essa atenção, ter esse cuidado, olhar. Não tem esse negócio de privacidade, não. E dá o flagra também, não é?
Não é Sim, ter chegar um lá dia sem avisar, marcado. falar, me dá agora. Agora não posso, é agora que eu quero. É agora, Tem que olhar assim, porque exatamente. por melhor que seja o seu filho, a sua filha, meu menino é um santinho, mas é muito novo. Você tem os filhos ótimos, né? Mas por melhor que sejam nossos filhos, é nosso dever fazer isso. A gente sabe que a criança passa por diversas fases e ela pode ser levada a fazer coisas assim que depois... nós vimos até um caso que tá ligado aí, por isso que eu vou falar assim, de estupro virtual. Você já ouviu falar? Não, De esse estupro não. virtual? É uma espécie de chantagem, né? Tem Hum, sido assim chamado e tem acontecido com muita frequência, infelizmente. Vou contar um caso que, exemplificando, a gente conhece, a gente entende melhor. A menina entrou no Facebook, está lá conversando, recebeu um convite de uma amizade de uma outra menina, né, para conversar lá e tal. Aí essa outra menina disse a ela que ela podia ser modelo e que ela deveria entrar em contato com um determinado perfil e mandar uma foto que ela ia ser chamada para fazer fotos de publicidade, ia ganhar um dinheirinho. Uma menina muito nova, de 13 anos. E ela acreditou nisso, entrou e mandou a sua foto. Aí recebeu uma resposta de uma pessoa que se fazia passar por uma jovem, né, que era dona da agência de modelos, isso é tudo mentira, era a mesma pessoa, tudo uhum. fake, né? E essa pessoa falou, não, você foi aprovado, está ótimo, você pode mandar uma foto de biquíni. E a menina mandou. E logo ela recebeu no WhatsApp de um número desconhecido, né, o seguinte, eu estou aqui com a sua foto, está aqui, e eu quero agora que você mande uma foto sem a parte de cima. E ela mandou. Agora eu tenho sua foto sem a parte de cima. Nós vamos publicar isso para todo lado. Se você não conseguir para mim uma foto sua totalmente nua, depois sua beijando outra menina, sua foto tomando banho, sua foto fazendo isso, fazendo aquilo, e dali passavam a chantagear e controlar essa menina de 13 anos que, inexperiente e inocentemente, ia fazendo aquilo tudo e cada vez se encalacrava mais, se enrolava mais naquela situação. Sim. E isso tem acontecido com muita frequência. O caso esse aí, por exemplo, foi descoberto porque ela começou a ter problemas de saúde, de tão nervosa que ela estava ficando com a situação. Né? Aí a mãe descobriu. Desconfiou, E não a é? gente tem... esse é um bom motivo para a gente estar conferindo direto as contas lá de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, etc, etc. Sim. Outro exemplo recente. Aqui em Divinópolis, um pai descobriu tudo, porque o filho dele, de 11 anos de idade, jogador de futebol, juvenil do Guarani, né? O Guarani é um time de futebol aqui de Divinópolis, você sabe, Tereza, mas quem não sabe aí, né? E um perfil do Instagram entrando em contato com vários jogadores mirins do Guarani, né, pedindo fotos desses meninos nus, mandando foto pornográfica, falando só questões de sexo, etc, etc, etc. E o pai descobriu isso porque ele controlava o Instagram. Deixava o menino lá olhar, depois falava, agora me dá aqui que eu vou dar uma olhada. E aí descobriu não só que estava fazendo isso com o filho dele, mas estava fazendo isso com outras crianças também. E esse inquérito está em andamento aí. Né? Mas esses são só exemplos assim, mais recentes, mas é todo dia. Por isso que a gente tem que ficar de olho, sabe? Além de olhar, então, sempre com frequência e dar realmente uns flagrantes, né? Não é avisar quando vai olhar, também prestar atenção no comportamento, se houve algum tipo de mudança no comportamento, né? Da criança ou do adolescente, porque isso geralmente indica que alguma coisa não está bem, não é, doutor Cazé? Principalmente a criança, porque é muito difícil para uma criança falar a respeito disso, até revelar que está sofrendo algum tipo de assédio malicioso, ou um abuso, ou uma exploração de natureza sexual. Por que é difícil para a criança? Pela lógica, porque a criança tem medo, tem vergonha, é mais fácil de ser enganada. Pela própria natureza, ela é mais aberta ao aprendizado, portanto também é mais aberta a ser enganada. Às vezes a criança não fala porque ela não reconhece aquele ato como abuso. Sim. Ela acha que aquilo é normal. Nós já tivemos o caso de uma menina que foi abusada pelo pai durante anos e não falava porque ela achava que aquilo era normal. Ela falava, todo pai não faz isso com a filha?
Ela achava que aquilo era a coisa mais normal Não do tem, mundo, não é? Não tem um né? parâmetro e acha que é normal, às vezes. Muitas vezes isso Pois é, acontece, né? qual parâmetro que a criança vai ter? Aquilo que os pais a ensinam, geralmente. Né? Uhum. Às vezes a criança não fala porque ela não sabe falar ainda, porque ela é um bebê, porque infelizmente acontece abuso Nossa, até nem com me os fala bebês. isso. Né? E Horrível. pior de tudo é que esses abusos às vezes são registrados e vendidos a peso de ouro na internet. Pois é. A gente tem esse material, inclusive, é muito, né, pesado. Mas, Daí desculpa, eu o te interrompi perigo. aí. Não, não imagina. Daí o perigo das fotografias, dos vídeos que às vezes as mamães postam, né? Os papais postam, todos entusiasmados com seu filhinho, mas eu vi falando isso, inclusive para minha irmã, né, que tem filho pequenininho, ainda filha pequenininha, ainda. Beijinhos, Ana, Rafinha, Tetê, Gu, Bruna, beijinhos para todo mundo, lá de Baeté. Então, cuidado, entendeu? Nada de postar foto com calcinha, nada de postar foto, sabe, aparecendo partes da criança que vai... Os pedófilos, isso aí para eles é um prato cheio, não é? E existe um comércio disso, não é, Mas doutor você Casé? sabe que existe, mas sabe que refletindo a respeito disso, eu escrevi um pouco disso no livro e estou anotando aqui umas perguntas para responder depois, viu, gente? Uhum. A Ivene falou, a Kátia, a Ilana, eu estou anotando aqui e vou voltar lá. Tá bom. Mas Tem a sobre essa Renata também. divulgação, a Renata, você me ajuda, por favor. Tá bem, eu vou Mas, ajudar. Vamos deixar os 20 minutos finais para as respostas? Vamos fazer assim? Que aí a gente tá fala, legal. você responde e a gente faz o sorteio. O que, que você acha? Tá bom. Beleza. Beleza. Mas olha só, às vezes a gente quer colocar a foto do filho e você não coloca sem, evidentemente, maldade alguma. E mesmo as fotos mais inocentes são, às vezes, capturadas por pedófilos. Não tem, então a gente não deve facilitar. Não deve colocar foto que exponha seu filho demais. Mas eu acho que também ninguém deve ser privado do Não, prazer, às vezes, de mostrar seu não. filho mais. Você sabe, Eu acho que é falar, explicar isso para as crianças e adolescentes, para que eles não se exponham, porque às vezes um menino, uma menina não tem o discernimento necessário para saber que aquilo que ele está colocando na internet nunca mais vai sair. E pode ser uma exposição muito prejudicial. Ele não vê aquela maldade que está visível para um monte de gente e às vezes muito mais para outros. Né? E mesmo os sites que vendem da pornografia mais pesada, com fotos e filmes de estupros, de agressões físicas misturadas com situações sexuais, os piores sites. Vou até mostrar alguns exemplos, que não vou mostrar nada impróprio, viu? Claro, mas só para a gente saber que existem esses sites. Né? Também tem lá a sua parcela de fotos que, se a gente olhar, você falar o que tem de mal nessa foto. sim. Aos nossos olhos, nada. Mas às vezes Casé, tem aos olhos do... Sim. sabia que aqui em Portugal, culturalmente, é bem diferente nesse aspecto aí do Brasil? Aqui eu conheço casais que têm bebês que muitas vezes, olha, enquanto é criancinha, inclusive colocam aqueles... colocam, sabe, Véu. tampam... Não, coloca às vezes algum bichinho, um coraçãozinho na carinha, não mostra a carinha da criança, tira muita foto, mas de costas e que não apareça nada assim da criança. Mesmo as crianças maiores, olha, a exposição aqui nesse ponto é muito menor do que eu vejo aí no Brasil. As pessoas aqui têm muito mais cuidado nesse sentido, sabe? Isso é muito bom. Olha, e falar um pouquinho, estou vendo mais perguntas aqui, mas falar um pouquinho sobre uma coisa que eu não posso deixar de comentar, que é dessa questão de pornografia infantil. Primeiro, eu participei da redação da lei contra a pornografia infantil dentro da CPI da pedofilia, que depois entrou no Estatuto Criança e Adolescente, e nós temos hoje no Brasil a legislação que diz que você ter material de pornografia infantil juvenil, você publicar, você passar adiante, produzir, ou seja, mexer com esse material de qualquer maneira, configura crime. Né? E até existe a definição do que é pornografia infantil. Por quê? Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com sites vendendo pornografia infantil.
fotos de crianças sendo estupradas, fotos de crianças, meninos e meninas, expostos de forma mais chula possível, né? Tem sites especializados, por exemplo, em pré-adolescentes, em crianças muito pequenas, em bebês. Tem sites que você pode encomendar o tipo de criança que você quer e até o ato que é praticado com ela, desde violência até um ato sexual mais simples. Então, uma coisa horrível. E muitas fotos são capturadas na internet e, infelizmente, também muitas fotos são produzidas por crianças que são raptadas, às vezes são drogadas para tirar as fotos, às vezes são, infelizmente, nós temos casos, até eu vou mostrar uma manchete aqui, de criança alugada pelos pais para produzir pornografia infantil. E esses sites estão por aí, estão na internet. Se a gente topar com esses sites, é muito importante que a gente os denuncie. Aqui no Brasil, a Polícia Federal, em qualquer lugar do mundo, pode ser a Interpol, né? Inclusive em Portugal. Mas será que eu tenho um jeito de inverter a câmera? Ah, não, é só virar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no computador. Deixa eu ver se dá para ver. Olha, vocês conseguem ver? Esse é um site de pornografia infantil. É um site especializado em o que se chama de ninfetas, lolitas ou novinhas, meninas entre 9 e 11 anos de idade. Agora, a gente tem um outro aqui. Esse é um site, esse é só um detalhe, né? Especializado em crianças. Cada uma dessas fotos, e nós temos aqui na primeira folha desse site, pelo menos umas 50, né? São portais que se abrem para fotos dentro do tema que está proposto. Temas mais horríveis, por exemplo, crianças estupradas com pirulitos, crianças sendo estupradas dentro da escola. E, bem, são temas dessa natureza, né? E esses sites que eu mostrei aqui já foram denunciados há muito tempo, já foram fechados, etc. Já não estão mais no ar, né? Então, não. Mas tem muitos que estão por aí. Inclusive, o maior site de pornografia infantil do mundo chama Onion Pedo Video Archive, Onion de cebola, em inglês. Ele está localizado na Deep Web? Deep Web. E, infelizmente, embora já tenha sido fechado muitas vezes, ele sempre acaba retornando. Ele acumula esse acervo de pornografia infantil. Aqui achei a reportagem que eu tinha falado, que é só um exemplo, né, de onde vêm as crianças usadas nisso, né? Essa é uma reportagem do G1, uma mulher que foi presa porque ela simplesmente alugava os filhos para pedófilos produzirem pornografia infantil. Aí, eu falei desses exemplos aqui, que são, eu sei, muito graves e até chocantes, embora eu não tenha me aprofundado muito, para lembrar uma coisa. Nunca passe pornografia infantil adiante. Jamais passe pornografia infantil adiante. Estou falando porque às vezes a gente recebe aí, eu lembro que eu já te mostrei isso. A gente recebe lá um videozinho de uma criança sendo estuprada, sendo violentada, e embaixo dele, junto a ele, vem um texto dizendo assim, olha, passe adiante para o máximo de pessoas que você puder. Até chegar às autoridades. Até chegar às autoridades, né? Porque vamos fazer esse vagabundo ficar famoso. Isso é conversa fiada, sem enrolação. Se você quer levar as autoridades, leve direto para as autoridades. Ué. Vai lá, leva para a polícia, leva para o Ministério Público. Né? Tira um print, grava num pendrive, num CD e leva para a autoridade. Não fica passando para todo mundo, não. Isso é conversa fiada de gente ou muito besta ou maliciosa mesmo, que está a fim de fazer propaganda de pornografia infantil. É claro, eu acho que quem coloca e às vezes isso as pessoas está entram mal nessa intencionado. Inocentemente, né? É verdade. Tem muita gente que às vezes não percebe esse mal, por isso que é bom a gente estar sempre atento e sempre a falar nesse tema. Minha tia mandou para mim outro dia uma dessas, minha tia, tadinha, ela mandou uma hora das boas intenções, sabe? Ela chegou e falou assim, olha, passei para todo mundo, viu? Nós estamos contribuindo. Eu falei, tá bom, tia, mas não passa não. Por favor. Pois é, não sabe, né? Então, por isso que é importante, né? Igual esses movimentos
como, né, Todos contra a Pedofilia, no caso, né, para combater os tipos de crime de pedofilia, são importantes por isso, né, Casé? Porque as pessoas ficam mais atentas a isso, passam a olhar com outros olhos, né, para quem está ao redor. Isso já ajuda muito, não é verdade? Deixa eu falar um negócio aqui antes que eu esqueça. Olha só, Fala. Esse ano Olha, temos não que deu responder para as fazer... perguntas, hein? sim, tá na hora já? Não, mas vamos pode responder, falar, nem que a pode gente falar. volte Depois mais um disso aí, pouquinho. Se cortar, então a gente tá. volta para acabar de responder as perguntas, tá? Então tá bem, tá Dá tempo. combinado. Tá. Mas esse ano não deu para fazer um monte de palestras, sabe? Todo ano eu viajo muito para todo lugar que Brasil queiram. todo, dia 18 de maio, né? O Dia Nacional. Né? Mas eu passo o ano, mas mais nessa época. Esse ano não deu para viajar por causa da pandemia. Então, para tentar compensar um pouco essa falta da nossa presença nos lugares para fazer palestra, nós gravamos uma palestra e vamos colocar no YouTube, né, para as pessoas poderem acessar. É uma palestra resumida de 40 e poucos minutos, na forma de uma entrevista que eu fiz com a Valquíria, sabe? A Val da Desintegração. Sim, a Valquíria. Um beijinho, Valquíria. Aí fizemos esse vídeo, foi patrocinado pelo pessoal aqui de Divinópolis, pela Unimed, pelo Hospital São João de Deus. Tem vários. Vamos colocar o link aqui na descrição, não é, do vídeo. Depois eu vou tentar salvar essa live e eu deixo aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá, gente? Muitas perguntinhas. Pedir pro pessoal entrar se filiar lá na página do Facebook, aliás, do YouTube. Né? Do YouTube, porque, né? Sim, porque logo em seguida eu também vou colocar uma aula, aí mais voltada para o lado jurídico, embora não seja tão profundo, sobre crimes de pedofilia. A gente vai falar sobre cada um deles. Né? Já está gravada também. Vamos colocar isso lá no YouTube. Eu queria convidar todo mundo a se inscrever lá no YouTube, na minha página, e poder ter acesso a isso. Eu já te mandei, né? Até. Você já inscreveu, inclusive. Esse já estou lá. E depois eu vou deixar aqui nos comentários. Então, olha, a Kátia até falou aqui que já foi sorteada numa outra live no livro, então ela se for sorteada, diz ela que passa. Olha, eu vou falar aqui, olha, a Renata pergunta, doutor, qual a forma e o canal correto e ágil para denunciar conteúdos digitais? Você pode fazer a denúncia de várias maneiras. Vou dar aqui algumas sugestões. Né? Você pode fazer a denúncia pela internet, né, no site da Polícia Federal, que é DPF, Departamento de Polícia Federal.gov.br, se eu não me engano, mas é facílimo de achar. Isso aqui para fazer a denúncia aqui no Brasil, né? É o site da Polícia Federal, DPF. Você pode fazer na SaferNet, a gente escreve SaferNet, né, que é uma ONG, a maior do Brasil, que faz as melhores estatísticas e tem um know-how muito bom para receber denúncias de delitos praticados através da internet, não só de pedofilia, mas também de pedofilia. Né? Inclusive, ela trouxe agora as primeiras estatísticas do aumento de crimes de pedofilia durante a pandemia. Né? A gente viu um aumento, você não acredita, Tereza, 190% na primeira quinzena das denúncias de crimes de pedofilia durante a pandemia, no mês de março, quando começou. E um aumento de mais de 60% no acesso à pornografia infantil também. Essas estatísticas vieram da SaferNet, que é um bom canal para se denunciar através da internet. Agora, você também pode dar o print lá da página que você queira denunciar e levar para a polícia. Levar para o promotor de justiça da sua comarca, levar para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil Estadual. Né? Qualquer autoridade dessa que você levar esse material, ela vai encaminhar conforme a situação para melhor tratamento legal que for possível. A Kátia tinha feito uma pergunta também, né? Ela perguntou sobre deixa eu ver aqui. O aumento de pena no caso de participação 50%, de parentes, né? religiosos. Então, só de falar para a Kátia, existe esse aumento de pena, está previsto na Lei da Dignidade Sexual, que modificou o Código Penal em 2009.
Eu sei que a Kátia tem meu livro, porque ela ganhou no sorteio. Então, você pode olhar lá no final do livro, no adendo, que traz comentários aos artigos, que você vai ver que tem esse aumento de pena lá. Não sei se é 50%, depende da situação. Às vezes é até mais. Olha, a Vânia, obrigada pela resposta. Olha, a Vânia Rocha está perguntando, ela está dizendo que participou de uma palestra sua em Itaporã, do Tocantins, e pediu beijos para todos eles lá. Beijos para vocês também, aqui de Portugal. Um grande abraço pessoal de Itaporã, lá no Gente, um Tocantins, beijinho grande. Beijinho grande para todo mundo que está participando aqui com a gente, viu? Doutor Cazé, nós temos 9 minutinhos. Problema não, vamos respondendo. Tanta coisa para falar. Se você permitir, a gente vai responder tudo e se for preciso, a gente volta para acabar de responder. Mas eu quero falar uma coisa antes de encerrar aqui, só para garantir. Quero falar por que a gente fala todos contra a pedofilia. Boa. Porque é importante, porque você está carregando isso aí na sua camisa e eu falo com o pessoal, se você puder, ganhe uma camisa dessa, eu distribuo muito, sempre de graça nas palestras, a gente doa mesmo, tem um pessoal que faz e vende a preço de custo, também só para distribuir. E todas as campanhas, todos contra a pedofilia, todos os movimentos, carinho de verdade, faça bonita, proteja nós, todos eles são importantes. Todos, né? Porque todos que defendem as crianças, né? Sim. E o simples fato de você se manifestar ostensivamente, você está já praticando essa prevenção. O criminoso pedófilo, e essa é uma pergunta recorrente, sempre é assim, sempre se pergunta como eu reconheço um criminoso pedófilo. E eu vou cortar o caminho, porque o tempo é curto. Eu não sei. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, novo, estudado ou não. Mas ele sempre é um covarde. Sempre é uma pessoa inescrupulosa e covarde. E por isso mesmo é importante que nós demonstremos de uma forma ostensiva, ou seja, claramente, que nós estamos atentos a ele. Ele gosta de ter ali consigo uma criança para se sentir maior, mais forte, superior de todas as maneiras. É aquele complexo de inferioridade. Né? Ele quer estar maior do que a criança. Então a gente precisa dar um recado para esse criminoso pedófilo, dizer para ele o seguinte: olha, nós sabemos o que é isso, nós não aceitamos, nós não vamos permitir que você mexa com as nossas crianças. As crianças que estão à minha volta, meus filhos, meus amigos, da minha igreja, do meu bairro, eles não estão abandonados. Nós estamos aqui olhando por eles e vamos protegê-los, vamos denunciar sempre que for necessário, vamos fazer tudo o que for possível para mantê-los a salvo de criminosos como você. Tem que dar esse recado, porque quando você põe essa camisa, todos contra a pedofilia, você está dizendo, eu sou contra abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes, tudo. Claro, eu sou contra e não aceito. Você está dando esse recado. Por isso que a gente está então, aqui, não é só estampado, vestir uma frase interessante. Isso. É realmente praticar isso. E todas as campanhas e projetos são assim. Seja, qualquer um deles é útil para a gente demonstrar, repito, ostensivamente, a nossa indignação e o nosso cuidado com todas as crianças e adolescentes. Quando você demonstra, aqui tem cerca, nós estamos olhando. Desculpa aí o termo bem mineiro, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo vai entender, mas aqui a gente está olhando. Aqui não está solto, não. Não tem negligência aqui, não. Essas crianças estão cuidadas, portanto, não mexa aqui. Acho que verdade. O recado principal do Todos contra a Pedofilia é esse. Sabe? É isso. E vamos trazer esse movimento Todos contra a Pedofilia para Portugal. Não é? Vamos só esperar passar essa pandemia. Deixa eu passar isso que eu vou ir fazer uma palestra se o pessoal quiser. Vamos sim, vamos. Olha, vai ser muito bom para a gente dar início, porque eu não conheço, para te falar a verdade, nenhum movimento desses aqui, sabe? E é tão importante, eu vejo o resultado desse movimento aí no Brasil, é tão importante. E aqui também tem tantos casos, assim, acho que no mundo todo, não é? Casos de pedofilia. Então, nossa, vai ser maravilhoso. Eu já falei com algumas pessoas aqui, todas elas que eu falo, falam, nossa, maravilha, vamos aderir em peso. Então, gente, olha, fica aí o convite, vamos deixar passar a pandemia, o Dr. Cazé vai vir a Portugal, né? Vai trazer livro, vai trazer camisa. Como é que adquire o livro, Dr. Cazé?
Pelo site Todos contra a Pedofilia, você pode pedir também. Depois eu vou te mandar um e-mail, porque e se você procurar na internet, colocar lá livro Todos contra a Pedofilia, você vai achar em alguns sites. Vai chegar lá, né? Inclusive bem, olha... caro, sabe? Mas eu acho que a pessoa... mas eu vou deixar... Eu tô sendo sincero, mas eu vou deixar um e-mail que a pessoa pode comprar. Pode falar? Posso. Quer dizer, quanto está nesses sites? Eu não sei. Eu já vi R$80, R$70. Mas a gente consegue mais vender barato? pelo e-mail por 50. Muito melhor então. Então manda esse e-mail para nós, por favor. Pois eu vou te mandar esse e-mail. Eu vou divulgar aqui. E vou colocar na descrição, tá? Maravilha, tem que ser com autógrafo, né? Inclusive eu estou na primeira edição, né? Oferecido. Tenho a honra de estar lá na primeira edição. Muito obrigada, viu? Pelo carinho. Você tá mesmo. Olha, legal, Renata, o livro tem uma coisa que o pessoal talvez goste. Tem o prefácio da Ana Beatriz Barbosa Silva, autora do Mentes Perigosas. Maravilhosa. Que é legal também. Maravilhosa. Aliás, todo mundo, né, que participa nesse movimento, né, gente? Nosso muito obrigada, né? Dr. Cazé é o líder, né? Mas tem tantos voluntários bacanas, né? Mas sempre tem aquele que, né, como que se diz aí em Minas? Pega no chifre do boi, né? Assim, doutor Cazé. Aqui para Portugal, eu vi falando isso aqui com os meus amigos, uns ditados diferentes, eles adoram. Você solta umas tiradas mineiras aí? Sim, de Portugal, do Brasil, de Portugal. Olha, todo mundo começa aí, né? É muito legal, né? Olha, a Renata fez um monte de perguntas aqui. Deixa eu ver, olha, ela tá falando aqui. Manda umas perguntas aí, a gente vai respondendo enquanto der. Gente, olha, tem só 3 minutinhos, então, assim, quem não deu tempo de responder as perguntas, depois coloca lá nos comentários que eu vou deixar esse vídeo gravado no IGVT, tá certo? Vamos ver se vai dar certo, gravar, tá? Mas vai dar certo, né? E daí eu coloco lá no IGVT e depois e mando pro Dr. Cazé, marco lá o Dr. Cazé, ele responde também. Quem não conseguiu, né, ter as respostas aqui hoje na live. Se você quiser, vamos responder pelo menos umas agora. Mais uma aqui, olha, a Renata fez um monte aqui, deixa eu ver aqui. Existe algum estado brasileiro que estatisticamente tem mais casos de pedofilia? Esse crime terrível está ligado a alguma condição social ou não? Olha, a gente pode falar de abuso sexual e de exploração sexual. Exploração sexual tem a ver com dinheiro. Por exemplo, aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro usando a criança para o sexo, na prostituição infanto-juvenil, na pornografia infantil. E aí, a miséria favorece, sim, o aumento desse tipo de crime. Agora, existem os crimes de abuso sexual, que tem a ver com uma vontade do agente. Por exemplo, o caso de uma pessoa que estupra uma criança. Isso vai acontecer com gente rica, gente pobre, vai acontecer na mansão, vai acontecer na favela. Não tem fronteira para esse tipo de crime. Então, Doutor a condição que... Oi. Um minuto. Desculpa. Vamos voltar. O Instagram vai encerrar a nossa live. Daqui a 2 minutos. Apareceu agora aqui para nós. Tá. Vamos voltar para fazer o sorteio? Vamos voltar para fazer o sorteio e responder pelo menos algumas perguntas aí. Pode? Então tá combinado, viu, gente? Viu, gente? Olha, a hora que encerrar aqui, só me dá um minutinho para poder gravar o vídeo e eu volto de novo com o Dr. Cazé, tá bom? Vai responder as perguntas e vamos fazer o sorteio, tá? De um livro, Todos contra a Pedofilia, de autoria do Dr. Cazé, e uma camisa, Todos contra a Pedofilia, uma t-shirt linda também, tá? Mas então, vamos lá. Ainda temos um minutinho. Deixa eu ver se dá tempo de fazer outra perguntinha aqui. Ilana, conheço um caso que o pedófilo dizia estar passando esmalte na criança, devido a criança ter 3 anos e gostar de esmalte. Complicado mesmo é o irmão de um padre famoso e amigo do delegado de 39 anos. São muitos casos assim que deixam as pessoas chocadas, né, doutor Cazé? E independente de quem seja amigo, tem que ser tratado como criminoso que é. Né? Acho que não tem esse negócio, não. E passar esmalte, ou dar um presente, o pedófilo usa qualquer subterfúgio para chegar perto do seu alvo, que é a criança. Né? Ele vai, muitas vezes, pela sedução. Ele oferece aquilo que a criança quer. Ele tenta conquistar
para chegar perto o suficiente para fazer aquilo que ele quer se satisfazer, mesmo que isso venha a causar sequelas gravíssimas na vida de uma criança. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Muito atento. Se puder falar uma coisa só, é atenção aos seus filhos, né? Tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Tem que estar de olho. Por enquanto... Inclusive na internet. Não tem senha para pai e mãe. Eu ouvi alguém falar aqui. Eu acho que é isso mesmo. É verdade. A gente volta. So anytime you stop me, you want your